Olá pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade. Bom, ao falarmos de escrituração, ao falarmos de erros de escrituração e as técnicas utilizadas para a correção da escrituração, fundamental aqui entendermos como a escrituração ela é feita na prática. Nós falamos que a escrituração ela é uma técnica que registra-se os fatos contábeis. Mas registram-se aonde? Em livros contábeis. Ou seja, os livros contábeis são os documentos que devem ser utilizados para tal finalidade. Bom, quando eu falo de livro contábil, você pode pensar que é um livro em papel e tudo mais, mas até então era mesmo, né? Atualmente, com a tecnologia, os livros contábeis praticamente já não mais existem na maneira de livros de papel, né? São impressos, são armazenados em nuvem, enfim, sistemas integrados e tudo mais. Mas invariavelmente, eu posso ter alguma empresa ainda que não se adequou ou que não teve recursos para se adequar tecnologicamente, que ainda possui ainda os livros, né, manuais, os livros físicos. Mas, de qualquer forma, os nomes, as nomenclaturas ainda permanecem. Então, vamos falar dos livros contábeis, principalmente dando foco no livro diário, livro razão e livro caixa. Beleza? Então, vem comigo na tela para falarmos sobre esse assunto. Bom, livros contábeis também podem ser chamados de livros fiscais. Né? São aqueles utilizados pelo setor de contabilidade, né, que são destinados à escrituração dos atos e dos fatos administrativos que ocorrerem na empresa. Lembrando que a contabilidade geral ela tem a obrigação de registrar fatos contábeis. A contabilidade pública também registra atos. Os livros utilizados pelas entidades que mais caem em prova, sem dúvida alguma, são esses três: livro diário, livro razão e livro caixa. Bom, o livro diário, o próprio nome diz, é o livro que precisa ser registrado diariamente, cronologicamente. Todos os fatos que ocorrem durante um determinado período numa entidade devem ser registrados de forma cronológica. E o registro é feito através do livro diário. Então, o livro diário contém o registro de todo e cada lançamento em ordem cronológica, que possui as seguintes características. Ele é um livro chamado de obrigatório. Então, ou seja, ele é exigido pelo Código Civil, estando sujeito às formalidades intrínsecas e extrínsecas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Obrigatório para todas as entidades, exceto para o pequeno empresário individual, microempresa e empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional. Nós falamos, né, que o microempreendedor individual ele não está obrigado à escrituração regular. Né? Então, ou seja, e além disso, o livro diário ele não é obrigatório para a microempresa, né, e o pequeno empresário individual, tá? E a empresa de pequeno porte também. Bom, ele é chamado de livro principal porque registra todos os fatos contábeis. Não há exceção de fato que não possa ser registrado no diário. E ele também é conhecido como um livro do cronológico porque preciso registrar os fatos de ordem cronológica. Ô Anderson, se eu tenho exceção, por que é chamado de obrigatório? Porque tirando essas entidades aqui, ele é obrigatório para todas as empresas. Beleza? Então, assim, para a banca, o livro diário é obrigatório. Beleza? Ou seja, ele tem as suas exceções. Ou seja, o microempreendedor individual, a microempresa, empresa pelo porte, que sejam optantes do Simples Nacional, podem não ser, né, não ter que fazer a escrituração pelo livro diário, não são obrigadas a fazer. Sugerimos que sim, sugerimos que faça, que é sempre bom ter controle, mas não é obrigatório. Legal aqui? Bacana? Bom, além disso, o próprio Código Civil estabelece, né, em artigos específicos, né, que fala o seguinte: ó, o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário, que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. Então, a gente sabe que a maioria das empresas já fazem a escrituração de forma digital, né? Mas, para aquelas que são mecanizadas, né, eu preciso ter ainda o livro físico. Legal aqui? Bacana? Bom, então, um exemplo de um livro diário aqui, né, justamente a escrituração dos fatos que ocorrem numa entidade, especificamente, em determinado período. Né? Então, ou seja, todos os fatos que ocorrem durante um determinado período precisam ser registrados pela empresa.
Legal aqui? Bacana? Livro Razão. O Razão é aquele livro que nos remete ao razonete, que nós falamos, né? Que tem aquele tesão, né? Com débito e crédito no nome da conta em cima. Então o livro Razão demonstra de forma separada o movimento de cada conta, seja patrimonial, de resultado ou redutora, escriturado no livro diário, apurando o seu saldo final. Então, ou seja, no livro Razão, o objetivo do livro Razão é justamente entender como se deu a movimentação de cada conta, por isso que ela é individualizada, para apurar o seu saldo final. Talvez seja considerado o livro mais importante da contabilidade, porque através dos saldos eu abasteço o balancete de verificação, que a gente vai ver mais à frente, né? E o balancete de verificação ele acaba, vamos dizer assim, gerando informação para a elaboração das demonstrações contábeis, balanço patrimonial, demonstração do estado de exercício, dentre outras. Legal aqui? Bacana? Bom, quais são as características do livro Razão? Também é obrigatório, só que acontece, é obrigatório somente para as entidades que apuram o imposto de renda pelo regime de tributação do lucro real. Então, ou seja, de acordo com a legislação tributária, é obrigatória, né, a elaboração do livro Razão por essas entidades, pela legislação tributária. Para as demais entidades é facultativa, mas eu já vou trazer uma novidade aqui. Principal, também registra todos os fatos, ou seja, tudo que está no diário vai ser transcrito para o Razão, só que aí vai ser cada página, vamos dizer assim, né, para cada conta específica. Tá? Ou seja, tudo aquilo que foi registrado na conta estoque durante o ano, eu vou pegar só o estoque e vou fazer uma razão dele, tá? Entre entradas e saídas. Tá? E sistemático, os fatos contábeis são registrados por tipo de contas, bancos, duplicados a receber, fornecedores, capital social e etc. Então, ou seja, eu vou individualizar por conta. E no diário não, o diário é por dia. Aí eu vou transcrever o diário para o Razão. Legal aqui? Então, no livro Razão, temos a representação gráfica de uma conta em forma de T, chamada de razonete. Agora, olha que interessante. Se, de acordo com a legislação tributária, só é obrigada a fazer, né, o livro Razão as empresas optantes do lucro real, de acordo com a ITG 2000, né, tanto o livro diário quanto o livro Razão são obrigatórios. Pô, só aí tu me ferrou. Mas é o seguinte. Se não vier explicitamente, aí eu bizu, se não vier explicitamente indicando que foi a ITG 2000, o Razão só é obrigatório para a empresa do lucro real. Pronto. Se a banca mencionar a ITG 2000, aí eu posso considerar que tanto o diário quanto o Razão são obrigatórios. Beleza? Tá? Então ficar atento a essa situação aqui. E, por exemplo, um exemplo de livro Razão, né? Eu peguei aqui o Razão de uma conta aqui de imobilizado. Né? A princípio só teve entrada, só comprei, ó. Então ele foi aumentando o seu saldo aqui. Né? Então, ou seja, entrando na débito. Então a gente pegou aqui de uma empresa, né, qualquer, né, que tinha seu relatório de forma eletrônica, então ou seja, o Razão, né, dessa forma aqui. Mas a gente sabe que o Razão, né, para fins de prova, é o razonete, né? Ou seja, débito do lado esquerdo e crédito do lado direito. Legal aí, gente? Beleza? Aqui, ó, sempre crédito, débito do lado esquerdo e crédito do lado direito. E o livro caixa, né? Ou seja, o livro caixa ele é um livro que vai registrar de forma cronológica as entradas e saídas de caixa daquela empresa durante determinado período. Né? Então são registrados cronologicamente todos os recebimentos e pagamentos realizados, ou seja, toda a movimentação financeira e bancária, não existindo determinação na legislação aplicável quanto à forma de escrituração do livro caixa. Não existe, então, um modelo, né, um formato único, um padrão para a elaboração do livro caixa. A questão é, eu preciso ter o controle e pronto. Tá? Olha que interessante agora, nós falamos que o livro diário ele é obrigatório para todas as empresas, exceto microempreendedor individual, beleza? Microempresa, empresa de pequeno porte, que sejam optantes do Simples Nacional. Maravilha? Olha o que eu estou falando agora aqui, ó. Livro caixa deve ser apresentado pelas microempresas e empresas de pequeno porte, optantes do Simples Nacional. Então, embora esses dois tipos de segmentos empresariais não têm obrigação de fazer o diário, elas teriam obrigação de fazer o livro caixa.
Bacana? Agora, claro e evidente, se essas empresas já fazem o livro diário, não há necessidade de fazer o livro caixa. Mas eu sempre sugiro que os dois sejam feitos. Que o livro caixa acaba sendo um livro auxiliar, né, para uma informação auxiliar, mesmo fazendo o diário. Tá? Agora ficou faltando o quê? O microempreendedor individual. Né? Ou seja, nós falamos lá atrás que o microempreendedor individual está desobrigado à escrituração regular. Então, se ele não é obrigado nem a fazer livro caixa, nem livro diário. Ok para vocês? Maravilha? Beleza? Não é obrigado, ok? Então, aqui o exemplo de livro caixa. Repare que foi numa planilha Excel mesmo aqui, ó. Então, ou seja, eu tenho aqui o saldo inicial do caixa, as saídas e as entradas. Repare aqui que ele teve um saldo de 8 mil no início, né? Durante o período, entradas de 21.719, então durante o período ele entrou R$2.000 a mais de caixa, 2.000 mais 8, 10 mil aqui é o valor total do caixa. Né? Então, repare que ele tem um controle, não tem um modelo específico, um padrão para seguir. Legal? Ó, então, o empreendedor individual com receita bruta acumulada no ano de até R$81.000 fica dispensado as obrigações de escriturar os livros contábeis e fiscais. Nós já tínhamos falado sobre isso, né? Agora, lembrando que hoje eu estou gravando para vocês aqui, o faturamento máximo é R$81.000, mas existe, né, uma discussão de reforma tributária, que esse valor aqui ele pode aumentar. Beleza? Show de bola? Outros livros contábeis, ou seja, além dos livros diário, razão e caixa... Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença de ter interrompido os seus estudos. Mas, olha só, essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos para você conhecer o professor Anderson Fumax. Você quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer um super curso de contabilidade? Então vem comigo. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos, olha só, uma super isolada de contabilidade geral e avançada do professor Anderson Fumax. O link para a matrícula está aqui no vídeo, aqui embaixo, aqui na descrição, e custa apenas R$80. É isso mesmo, R$80 por um prazo de acesso de 80 dias. Professor, mas tudo bem, eu sou um aluno bastante criterioso, eu gosto de analisar, eu quero saber o que eu tenho direito. Primeiro, 80 dias de acesso ilimitado. Você pode assistir quantas vezes quiser na hora que desejar. A única coisa que não pode ter são 2 acessos simultâneos e baixar os vídeos que nós temos no sistema de controle. Mas você vai ter direito, contabilidade geral, 30 videoaulas detalhadas, assunto por assunto, estoque, escrituração, competência, caixa, atos administrativos, fatos administrativos, patrimônio, critérios de avaliação de estoques, mais 30 videoaulas também de contabilidade avançada, super atualizado, atualizadíssimo aqui na Lá Concursos, e além disso, eu pedi para o pessoal da edição disponibilizar de full time para vocês aí, de cortesia, claro, dentro do prazo de acesso, também o curso ministrado presencialmente aqui da Lá Concursos, que o professor Anderson Fumax ministrou aqui na LAC. Tá certo, gente? Excelente custo-benefício, R$80. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.